Jesus foi uma pessoa de oração frequente, persistente e prevalente. A oração era uma parte indispensável de tudo o que ele era. Era a fonte de sua vida espiritual, seu crescimento espiritual e seu poder espiritual. Em Mateus 26, verso 41, ele instou a seus discípulos a vigiar e orar para que não cedessem à tentação. Houve pelo menos 2 momentos cruciais na vida de Jesus em que sua oração se destacou acima de todos os outros momentos. Um deles foi no jardim do Getsemane, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora seus discípulos estivessem com ele, Jesus os deixou descansar enquanto ia mais fundo no jardim e orava intensamente, a ponto de suar gotas significativas de sangue. Veja Mateus 26, versos 36 ao 44 e Lucas 22, verso 44. A segunda oração de importância monumental ocorreu durante aquelas terríveis horas escuras que ele passou na cruz. Apesar da intensa agonia da crucificação, o coração de Jesus se voltou para seus algozes e, em favor deles, ele orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, verso 34. Não há dúvida sobre isso. Nosso Senhor era um homem de oração. Quando e onde Jesus orava? A oração persistente e profunda nem sempre é conveniente. A oração eficaz exige compromisso com tempo e lugar. Jesus exemplificou esse fato em Marcos 1, verso 35. Antes do amanhecer do dia seguinte, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Quando Jesus orava, ele orava durante a calma do início do dia, quando não havia ninguém por perto, quando não havia interrupções. Ele passava um tempo de qualidade com seu Pai, enquanto sua mente estava fresca e desimpedida pelos muitos detalhes da vida. Você já se levantou muito cedo de manhã para orar? Esses momentos costumam ser os mais revigorantes, os mais recompensadores, os mais preciosos. Onde Jesus orava? Ele poderia ter ficado em seu quarto ou mesmo na casa, mas não o fez. Ele encontrava um lugar solitário para se aproximar e se comunicar com seu Pai. Como nosso exemplo, Jesus orava frequentemente. Ele passava tempo de qualidade em oração, orando quando e onde as interrupções não o incomodariam. Embora Jesus viesse do Pai, ele sabia que sua força estava na oração. Então, se Jesus precisava orar, quanto mais nós devemos. Se ele precisava encontrar tempo de qualidade para orar, quanto mais deveríamos. E se ele considerava necessário ficar longe dos outros enquanto orava, não deveríamos nós? Se você possui um carro, sabe que precisa abastecê-lo regularmente ou ele para de funcionar. Você sabe que precisa alimentar seu corpo regularmente ou ele morrerá. A oração é o combustível que alimenta o espírito do homem. E se seu espírito não for reabastecido por orações frequentes, ele se esgotará e chegará a uma parada completa. Cristo também passou noites inteiras em oração. Lucas 6, verso 12 diz: Num daqueles dias, Jesus foi à montanha a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Toda a noite em oração a Deus. Algumas pessoas dirão: mas eu não posso fazer isso, preciso descansar. Sim, você precisa descansar, mas também precisa passar algumas noites em oração. Concordo que não é fácil, mas é necessário. Deve ter sido assim com Jesus, pois multidões frequentemente queriam apenas tocá-lo. Quanto ele deve ter precisado da renovação que vinha dessas noites a sós com seu Pai. O resultado era sempre um suprimento fresco de poder e unção suficiente para a drenagem interminável de seus recursos espirituais. Mas durante essas noites, quando ele orava, apresentando diante do Pai as necessidades de um mundo pecador e sofredor, Deus o encontrava. E nosso Pai fará o mesmo por qualquer pessoa que se importe o suficiente para sacrificar algumas horas de sono para um encontro com o Todo-Poderoso. Para uma pessoa abrir mão do seu descanso para interceder pelos outros, revela sua sinceridade.
E para alguém dedicar a Deus sozinho uma manhã, um dia ou uma noite inteira, mostra sua paixão em ajudar e abençoar as pessoas, indicando que elas são sua primeira preocupação. A igreja deve redescobrir sua fonte de poder. A igreja hoje se embelezou, construindo edifícios altos e lugares de adoração impressionantes. Mas a mesma igreja, em muitos casos, está desconectada das pessoas. Como resultado, há uma geração inteira que não conhece a Deus, que não o ama e não o serve. Meus amigos, esta geração precisa de Deus. A igreja hoje precisa renascer para a tarefa de alcançar esta geração para Deus. Ela precisa alcançar o topo da montanha e passar tempo em oração. Precisamos buscar a Deus. Precisamos aprender a buscá-lo com todo o nosso coração. Precisamos dessas reuniões de oração no topo da montanha. Precisamos desses momentos de oração solitária. Precisamos deles 1000 vezes mais do que Jesus precisou. A oração era a comunhão de Jesus, sua inspiração, sua força. Jesus estabeleceu o padrão de oração para nós. Ele estava nos mostrando como viver, como adorar, como orar. E se quisermos ter sucesso em nossas vidas para o Senhor, faremos bem em seguir o exemplo do nosso Senhor. Jesus disse em Lucas 18, verso 1, que eles devem orar sempre e nunca desistir. Deus quer que aprendamos a orar nos tempos de adversidade, nos momentos de turbulência, nos momentos de problemas. Ele quer que oremos e não desanimemos nem desistamos. Não desista, não desanime. Qualquer um pode fazer isso, mas é preciso resistência, coragem e comprometimento para orar e não desanimar. A oração não ocupava um segundo lugar na vida de Jesus. É belo perceber que, mesmo sendo Jesus o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a oração sempre ocupava o primeiro lugar em sua vida. A oração tinha a prioridade número 1 para ele. A oração tem o primeiro lugar em sua vida? Tem a mesma prioridade que tinha na vida de Jesus? Sejamos muito honestos, a maioria de nós ora se tivermos tempo. Oramos se o bebê não chora e nos perturba. Oramos se não precisamos limpar a casa, fazer compras ou ir trabalhar. No entanto, se a oração deve ser eficaz em cada uma de nossas vidas, como Deus pretendia que fosse, ela deve ter a mais alta prioridade em nossas vidas. Quando Jesus ia ao topo da montanha para orar, ele estava lá com esse único propósito. Nada o perturbava lá. Então ele orava. E até que você e eu possamos aprender a utilizar a oração da mesma maneira focada, nunca conseguiremos alcançar os cumes das bênçãos e unção e receber a bênção de Deus. A oração sacerdotal de Nosso Senhor, a oração de Jesus em João 17, é um dos capítulos mais significativos de toda a Bíblia. Nela, podemos sentir os batimentos cardíacos de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. E as preocupações por seu povo que ele expressou ali são preocupações que deveríamos compartilhar ao nos dirigirmos a Deus em oração. Vamos examinar algumas das coisas pelas quais Jesus orou em sua oração sacerdotal, a oração na qual também podemos perceber a profundidade de seu amor pelo Pai e por nós, seus filhos. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem um só. Agora estou partindo do mundo. Eles permanecem neste mundo, mas estou indo para ti, Pai Santo. Guarda-os pelo poder do teu nome, para que sejam unidos assim como nós somos. João 17, verso 11. Que realização preciosa! Jesus orou por você e por mim, e ele orou para que fôssemos um com ele da mesma maneira que ele é um com seu Pai. Pense na proximidade, no calor, na partilha que ocorre entre pais e filhos. E Jesus está pedindo ao Criador do Universo que estabeleça essa mesma afinidade entre Jesus e todos os seus seguidores. O fato de Jesus ter orado por isso indica que é possível e que também devemos orar por isso. Jesus orou para que seus discípulos tivessem alegria. Agora estou indo para ti. Eu lhes disse muitas coisas enquanto estava com eles neste mundo, para que fiquem cheios da minha alegria. João 17, verso 13. Como é maravilhoso perceber que, quando Jesus orou por todos nós, ele orou para que possamos possuir a sua alegria divina.
Com os recursos de Jesus disponíveis, nunca devemos estar tristes ou infelizes. Devemos, de fato, estar cheios de alegria, a alegria dele. E a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, verso 10. Quando estamos alegres, somos cheios de força. Mas quando nossa alegria se vai, nos tornamos fracos. Isso também é um assunto adequado para nossas orações. Jesus orou para que todos os seus discípulos fossem guardados do mal. Jesus sabia que todos os seus seguidores estariam sob ataque. Sua oração em João 17, verso 15 foi: não estou pedindo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Deus não nos tira de nossos empregos para nos manter longe da exposição ao mal. O diabo está determinado a nos destruir e continuamente tenta nos afastar de Deus e de sua palavra. Mas Jesus, o Filho de Deus, orou para que não fôssemos vencidos por nenhum dos truques que o diabo emprega contra nós. E precisamos orar da mesma forma, todos os dias. Jesus orou para que seus discípulos levassem vidas santas. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Santificai-os, Jesus orou. A palavra santificar simplesmente significa separar para um propósito sagrado, consagrar, purificar. Há apenas uma maneira, um único meio de alcançar isso: a palavra de Deus. Deus providenciou sua palavra como instrumento de nossa santificação. Efésios 5, verso 25 e 26 diz: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós nos santificamos ao nos beneficiarmos de seus recursos, lendo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo conforme a palavra de Deus, direciona e orando para que a purificação dele seja realizada em nós. Jesus orou para que seus discípulos fossem perfeitos. João 17, verso 23 diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso é incrível, mas é exatamente o que Jesus orou, que possamos ser aperfeiçoados nele, para que o mundo ao nosso redor venha a conhecer o amor de Deus em Cristo, observando nossa vida limpa e nossas vidas piedosas. De fato, precisamos pedir a Deus diariamente que nos use como testemunhas eficazes de seu amor. Em João 17, verso 24, Jesus orou para que seus discípulos recebessem a vida eterna. Pai, desejo que, onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pense nisso. Jesus orou para que os habitantes de todo o mundo pudessem receber a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3, verso 16. Jesus é esse Filho unigênito descrito na Escritura. Ele é aquele que orou por nós, por você e por mim, para que possamos herdar a vida eterna. Que bênção e esperança temos em Jesus! E da mesma maneira, devemos orar diariamente pela salvação daqueles que amamos e que ainda não conhecem o Salvador. Seja o que for que sejamos ou nos tornemos em nossas vidas espirituais, devemos tudo ao Salvador que se entregou por nós, que orou por nós, para que possamos ser um com Ele e que nos deu um lindo padrão a seguir em nossas próprias vidas de oração. Senhor Pai, ajuda-me a aprender que Tu és Senhor da minha vida. Tu tens o poder de governar tudo o que penso, acredito e faço. Quando permito que minha mente vague por lugares que destroem minha paz, lembra-me que esses são pensamentos ilegais. Você não me pede para me deter em sentimentos e afetos que contribuem para os medos. Eu reconheço que minha mente viverá em perfeita paz quando eu fixar minha atenção em você. Então, Senhor Jesus, permita que sua paz governe meu coração. Lembre-me da paz que tenho em sua casa e me ensine a ser grato por aqueles eventos que me fazem correr para você, focar em você e permanecer em você.
Eu nunca preciso viver com pensamentos temerosos e perturbadores. A verdade é que você está no controle. Pai Celestial, eu te louvo por tua constância e presença constante em nossas vidas. Às vezes podemos sentir você bem ao nosso lado. No entanto, é difícil compreender que você está lá de fato. Às vezes a vida fica tão dolorosa que nossas mentes simplesmente não conseguem sentir você através da dor. Às vezes, você retira esses sentimentos para que possamos buscá-lo de maneira ainda mais fervorosa. Pai, eu te peço que eu não confie nas minhas emoções, pois elas são falhas, mas sim no seu amor por mim. Que eu confie na sua palavra para ser a verdade que governa minha vida, acima do meu entendimento. Ajude-me a reconhecê-lo e a acreditar em você, mesmo que minhas emoções possam dizer o contrário. O Senhor é bom, confiável e o Senhor é gentil. O Senhor é tanto todo-poderoso quanto todo-amoroso. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine em nossos corações, assim como buscamos fixar nossa atenção nele. Que a confiança na soberania divina e no amor infalível do Pai nos inspire a viver sem medo, ancorados na certeza de que Ele é bom, confiável e sempre ao nosso lado. Que possamos descansar na verdade de sua palavra, permitindo que ela governe nossas vidas transcendentemente acima de nossas compreensões limitadas. Que a gratidão por sua presença constante e a busca fervorosa por ele nos guiem em cada passo. Se hoje você sente o desejo de ter um encontro transformador com Cristo, dando início a uma nova fase da sua vida, ou se quer renovar seu compromisso por ter se distanciado dos caminhos por algum motivo, convido amorosamente você a aceitar Cristo. Deixe seu comentário abaixo expressando: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.